boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, o meu programa semanal aqui na Rede TV. Hoje no formato Arena, um entrevistado e 3 entrevistadores convidados. E hoje, aqui no centro da nossa roda, está o senador Marcos Rogério, uma voz ali de resistência na CPI da Covid. Senador, muitíssimo obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado a você, Lacombe, todo esse time que está aqui. Um prazer poder fazer esse bate-papo agora ao vivo aqui nos estúdios dessa vez. Sempre fazemos de forma remota, mas hoje presencialmente. Presencial é muito melhor, pode ter certeza que é muito melhor. Verdade. E para essa entrevista com o senador Marcos Rogério, estão aqui comigo hoje Regina Vilela, de quem eu fui estagiário no início da minha carreira. Regina, boa noite, obrigado pela presença. Eu agradeço de coração o seu convite, o seu chamado, muito carinhoso. Agradeço, é uma honra para mim estar aqui com um ex-estagiário que se destacou tanto, né, na profissão e na presença aqui do senador Marcos Rogério, que também é coleguinha, né? É coleguinha, jornalista, né? Jornalista, radialista. Já perdi a mão. Ninguém perde a mão. Eu também acho que ninguém perde a mão. Também está aqui com a gente Leda Nagli, com quem eu apresentei o meu primeiro jornal de rede, na Rede Manchete, que, na verdade, é a Rede TV, né? A concessão da Rede Manchete ficou para a Rede TV. No mundo da volta, a gente acaba no mesmo lugar. Leda, muito obrigado pela presença, boa noite. Prazer meu estar aqui. E também aqui comigo, minha colega de Rede TV, já participou do Opinião no Ar, está sempre comigo lá, entrando ao vivo da redação do Rede TV News, Carolina Riguengo. Carol, obrigado pela participação, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar com todos vocês aqui, senador, seja muito bem-vindo. Senador, eu gosto sempre de começar essa conversa pedindo ao entrevistado que faça aí um breve resumo da sua carreira. Como disse a Regina, o senhor, lá no Rio a gente usa essa expressão, né, coleguinha. Quer dizer, o senhor começou a sua carreira como jornalista, depois foi para a política. Comecei no rádio, né? Comecei trabalhando no rádio, trabalhei mais de 12 anos no rádio e parte desse tempo também na televisão. E depois fui fazer faculdade de Direito e foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com a política, né? Comecei na política como vereador na minha cidade, em Ji-Paraná. Fiquei 2 anos como vereador e saí numa candidatura daquelas que você sai para ajudar na coligação com a nominata. Eu acabei tendo mais voto do que esperavam alguns e a chapa teve uma votação forte. Eu acabei sendo eleito deputado federal e fiquei 2 mandatos como deputado federal e, na sequência, vim ao Senado. E foi relator do processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Fui, eu relatei esse processo. Na verdade, eu sempre atuei no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Relatei vários processos, aquele processo do deputado Luiz Argolo, né, da Bahia, fui eu que relatei também. E, posteriormente, relatei o do ex-presidente Eduardo Cunha, que foi um processo espinhoso, longo. Talvez tenha sido o processo mais longo da história do Conselho de Ética da Câmara. Foram quase 8 meses, né, de busca, porque ele era muito habilidoso, conhecia como poucos o regimento da casa, tinha uma rede de influência muito forte e eu obedecia o devido processo, né? Por mais que eu tivesse numa posição de relator, né, buscando os fatos, as evidências e querendo, né, apresentar logo o relatório, mas é natural do processo você respeitar o direito ao contraditório, à ampla defesa, e ele usou isso à exaustão. Regina, começo com você. Senador, eu queria saber exatamente dessa sua experiência como relator de um processo que mobilizou o país, que foi a cassação do Eduardo Cunha. Quem tem Cunha tem medo, né, afinal de contas. Como é que o senhor avalia o seu procedimento para o que o senhor está vendo hoje lá no Senado Federal? Regina, são 2 coisas absolutamente diferentes. Primeiro que eu, na condição de relator, eu sempre tive o cuidado de jogar para o processo, de proteger o processo, de preservar o processo. Toda vez que quem está relatando um processo, seja em Conselho de Ética ou seja em CPI, ele atua jogando para fora, ele, na verdade, fragiliza o processo, porque você antecipa o seu juízo de valor. No processo, você tem a fase de coleta das provas, de evidências, né? Depois vem a fase de você fazer a análise do conjunto probatório e a apresentação do seu relatório. Quando você tem um relator que o tempo todo ele está antecipando a visão dele, o julgamento dele sobre esse processo, no final, o que é o relatório dele? Qual a novidade que ele vai apresentar no relatório final? Alguém tem dúvida de qual vai ser, por exemplo, o relatório do relator atual da CPI que está lá no Senado? Todo mundo já sabe qual é a posição dele, o que ele pensa
né, como ele age, não vai ter, não tem surpresa num relatório desse, né? É um pré-julgamento clássico. Aliás, assim, se você observar, né, a legislação em vigor, a própria lei de abuso de autoridade, ela veda esse tipo de prática. Mas no ambiente da política, né, CPI é um instrumento político de controle da administração, então, por esse viés político, acaba se tendo uma liberdade maior. Não é o que deveria ser. Eu procuro sempre preservar, sabe? Eu acho que não cabe a quem está na posição de relator pré-julgar. No caso do Eduardo Cunha, se vocês pegarem todas as entrevistas que eu dei na época, e eu dei muita entrevista, né? Praticamente todo dia tinha alguém buscando e tal, eu nunca pré-julguei. Eu sempre falava acerca dos atos processuais. Né? O que nós estamos fazendo agora, o que nós estamos buscando, que prova que é essa, como que ela vem, como que ela chega ao processo, como serão os próximos passos. O processo seguia assim. Eu perdi entrevista na época, entrevista importante, porque eu não quis antecipar qual era a minha posição na véspera do julgamento. As pessoas podiam ter uma noção do que viria no meu relatório, mas da minha parte, ninguém sabia quais seriam os termos. Ali também havia uma pressão popular muito grande pela cassação dele, né? Ao contrário do que acontece hoje com essa CPI e a popularidade do presidente. E eu vou te confessar um negócio, que naquele caso do Eduardo, eu particularmente não tinha convencimento de que ele fosse culpado no início, porque eu não fui o relator inicial. O primeiro relator desse processo foi um deputado aqui de São Paulo, o deputado Fausto Pinato. Mas ele, na primeira entrevista que ele deu, ele antecipou, por isso que eu digo, quando você antecipa juízo de valor, você sai do jogo, às vezes, de maneira prematura. Ele deu uma entrevista e aquela imprensa toda ali pressionando e tal, e ele disse naquele momento que já havia elementos, né, não só para admitir o processo no Conselho de Ética, mas para a cassação. Posteriormente a isso, houve todo um movimento político, né, foi recurso ao Supremo Tribunal Federal, enfim. E quando saiu a decisão do Supremo dizendo que essa era uma questão interna corporis, que era a Câmara que tinha que decidir, quando saiu essa decisão, eu já imaginava que ele seria destituído. Ele foi realmente destituído, teve um novo sorteio e aí eu fui um dos sorteados e acabei sendo escolhido relator desse processo. Mas no começo eu tinha muitas dúvidas, porque como ele estava naquele embate, né, com a presidente Dilma, então eu imaginava que aquilo era uma retaliação em razão do que ele estava fazendo com o PT. Depois de um certo tempo, olhando para o processo e recebendo o conjunto de informações e provas que vieram, é que eu me convenci realmente de que haviam fartas provas sobre a existência dessas contas. Bem parecido com a CPI da Covid. Eu estava aqui pensando, quando é que vai acontecer isso nessa CPI? Porque não é possível. O relator só para o relator já antecipou relator. Em algumas dezenas de entrevistas e posturas e atitudes que ele toma, ele já mostrou qual é o relatório dele. Não é? É mais ou menos como se o Luciano Hang dissesse, olha, sou careca, né? Fosse uma revelação. Não é isso? Porque eu acho que óbvio. Isso tudo já foi questionado, né? Foi questionado no âmbito da própria CPI, foi questionado no Supremo Tribunal Federal e em todas as instâncias esse questionamento não recebeu guarida, amparo. Né? Então ele acabou sendo empoderado para estar na posição que está. E nesse caso, assim, o que eu vejo, assim, e vejo com uma certa preocupação, eu acho que há um movimento, assim, ainda que de indireto, de tentativa de enfraquecer, né, o presidente Bolsonaro. Então, todo movimento que há dentro da CPI que vai no sentido de enfraquecer o presidente, não importa se aprova, se não aprova, ele é bem-vindo, acaba sendo, de certa maneira, ganhando uma embalagem que vende bem lá fora. Ainda que você não tenha evidências, mas a gente vê isso em parte da mídia, vê isso em alguns setores. Da mídia, você está sendo generoso. Agora, me diz uma coisa, como é que você aguenta aquilo? Eu vou chamar de você, porque eu sou bem mais velha que ele, tá? Então, posso chamar de você? Por favor. Como é que você aguenta? Tem que respirar fundo todo dia. É? Porque tem, assim, quando você vê uma situação que você olha para o processo, você não enxerga nada, e alguém continua, né, com uma narrativa o tempo todo, como se aquilo fosse a maior descoberta do planeta. E as indelicadezas, como com a doutora Anísia, ou com outros médicos e outras pessoas. A Mayra, a doutora Anísia, assim, sempre que é alguém... Eu digo o seguinte, ali, é a primeira vez, talvez, eu participei de algumas CPIs já, mas é a primeira vez que eu vejo uma CPI
onde aquele que é alvo principal da investigação, no caso, o Ministério da Saúde, o governo federal, ele não se opõe à investigação. Não ficou contra nenhum ato de investigação. Quer convocar o ministro? Vamos convocar o ministro, ele vai lá e vai falar. Querem documentos? Vamos entregar, não tem problema nenhum. Nós queremos que seja absolutamente transparente. O problema ali não é a investigação que tem com relação ao Ministério da Saúde e o governo federal, é a seletividade. Eles não querem investigar de verdade. Eles não querem aprofundar. De educação, né? Não querem aprofundar. E aí, quando vem alguém que tem uma tese, uma fala, que dialoga minimamente com o governo, aí é tratado de maneira absolutamente hostil, né, com abuso de autoridade, com má educação. Enfim, são tratos diferentes. Você pega dois. Uma pena. Né, eu imaginei que, quando fosse mulher, né, teria um trato um pouco melhor, porque você tem presidente e relator, são dois homens que estão ali na mesa. Falar, doutora Anise, quando foi? Para mim foi uma surpresa. Né, a maneira como ela foi tratada, para mim foi de uma indelicadeza. Foi destratada, na verdade. Foi algo assim absolutamente desumano. Por mais que você discorde do que ela está falando, né, uma pessoa que tem 40 anos, né, como profissional, cuidando de gente, fazendo o que ela faz. E com o currículo que ela tem. Respeitável, né? Não dá para você aceitar que isso seja normal, sabe? E especialmente do Senado Federal. Porque eu venho da Câmara dos Deputados. A Câmara, eu tenho o maior orgulho de ter passado por lá, e gosto, mas a Câmara é um lugar mais... Do embate. Do embate mesmo, sabe? Ali tem mais chute na canela. Né? Também não são 81, são 513 deputados. Tem mais chute na canela, o trato é um pouco mais duro. O Senado... Darcy Ribeiro dizia que o Senado era o céu, né? Aí todos falavam assim, olha, o Senado é um lugar que você tem que ter um pouco mais de polidez, de fino trato, né? Porque é uma casa de senhores, né? Mas nessa CPI... Parece que passou longe dessa Mas depende, quando a narrativa definição. Interessa, no caso da Luana, eles são bem delicados. Né? A doutora Luana, não é Luana o nome? A doutora Luana. Foi muito bem tratada. Foi muito bem tratada. Ela não tem nem CRM ativo, até onde sei, em Minas Gerais, onde ela reside desde 2016. Pelo jeito, nunca atendeu ninguém isso foi um detalhe, doente de Covid. Detalhe pequeno. Carol. Senador, o senhor falava agora mesmo, né, respondendo à pergunta da Leda, sobre algumas estratégias para enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro. Queria ouvir do senhor, as últimas pesquisas divulgadas sobre a aprovação do governo, a gente percebe, né, uma indicação de redução ali da aceitação do governo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que as denúncias colocadas na CPI estão influenciando esse cenário? Bom, Carol, eu vou começar dizendo para você que eu não acredito muito em pesquisa, né? Se pesquisa fosse séria nesse país, Bolsonaro não seria presidente da República, eu não seria senador da República, Magno Malta seria senador, porque lá no Espírito Santo estava com as pesquisas apontavam ele em primeiríssimo lugar. Dilma Rousseff seria colega no Senado Federal. Então, as pesquisas ultimamente têm errado muito. Eu não estou dizendo que todas as pesquisas, né, eu acho que aí depende de uma série de variáveis, mas eu não atribuo um valor absoluto, né, às pesquisas. Eu acho que, num momento como esse, você precisa olhar o conjunto das informações, né? E há muito movimento casado, de interesse casado, né? Agora, obviamente que você está no meio de uma pandemia, é natural que o governo do presidente Bolsonaro, e se fosse outro também, teria desgastes naturais, né? Você tem uma pandemia onde as pessoas, para sair de casa, têm que sair de máscara, não dá para fazer festa, você não pode... você tem que ficar tendo cuidado o tempo todo. Chega um ponto que as pessoas ficam realmente entediadas, né? Isso acaba refletindo em quem está na vida pública, com o presidente da República, com o senador da República, com o deputado, com o prefeito, com o governador. Todos acabam sofrendo consequências em razão desse cenário. Esse cenário atinge a todos, não é só o presidente da República. Agora, quando você vê o presidente saindo de Brasília e indo para um estado da federação, né, seja em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul, ou seja em Rondônia, e você vê as pessoas indo para as ruas, desafiando inclusive as circunstâncias para acolhê-lo, para aplaudi-lo, para mim, essa pesquisa é uma pesquisa que diz muito. Eu não estou desconsiderando os números que estão aparecendo aí, mas eu recebo eles numa medida que não é aquela que é dada por alguns que tentam pintar isso como se fosse o Brasil real.
O Brasil real, para mim, é aquele que está nas ruas. Senador, o senhor falou agora há pouco em abuso de autoridade, né? Passou pelo Congresso a lei de abuso da autoridade, mas a gente teve na semana passada, na própria CPI, né, uma ordem de prisão contra o Roberto Dias, né, que é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. O senhor consegue entender como é que os senadores, eles próprios, respeitaram? Ali não tem um abuso de autoridade naquela prisão? Olha, Lacombe, eu espero que representantes do Ministério Público e do Judiciário não assistam à CPI, porque se assistirem à CPI e quiserem aplicar dentro do seu foro próprio os métodos que são aplicados ali, talvez essa lei vai ter validade, porque dentro da CPI a lei de abuso de autoridade não está sendo respeitada. Parece que é uma lei feita para os outros. E eu acho que quem faz é que tem que dar exemplo. Eu já alertei, né, no plenário da CPI por diversas vezes sobre abusos, excessos. Esse caso especificamente é um caso assim, emblemático. Você tinha uma reunião que estava acontecendo quando não podia estar acontecendo, a sessão no plenário já tinha começado, então não podia estar com a reunião ali. Você tinha um depoente que estava na condição de investigado, porque na semana anterior eles tinham quebrado o sigilo dele. Aí falaram, não, ele não está no rol dos investigados. Precisa desenhar para alguém que quem tem sigilo quebrado, isso é um ato de investigação? Puxa! Mas aí eles tomam o depoimento dele na condição de testemunha, o que é um equívoco, que é um erro, e mais do que isso, né, prorroga a sessão para funcionar concomitantemente com a sessão do plenário, o que é ilegal, e ainda assim dá voz de prisão para ele, diante de um fato que, o fato que originou a ordem de prisão é uma conversa entre duas pessoas falando que teria um encontro com ele, mas ele não participa da conversa. É um disse que, né? É o disse que, olha, o fulano disse que hoje vai estar com o fulano. E, com base nisso, decidiram que ele mentiu e pronto. Decidiram que ele mentiu. Ou seja, a CPI tem lá julgadores, né, da verdade ou da mentira, né? E simplesmente mandaram prender. Ele foi recolhido, a polícia tomou o depoimento dele, ele manteve o que ele tinha dito na CPI e foi arbitrada a fiança. Mas é um clássico caso de abuso de autoridade. Não só esse, tem outros, mas esse foi, para mim, talvez o mais grave, porque houve ali a prisão, que é um ato de extrema gravidade em qualquer circunstância. Eu entrevistei o senador, aquele que é delegado de Sergipe. O Alessandro. E ele disse, a CPI não vai prender ninguém. E ele é delegado. Ele até fez um apelo para que o presidente realmente não fizesse. Ele tem uma longa experiência como delegado, né? E parece que eles são secos numa coisa não é, o poder é muito sedutor, né? Eles estão se sentindo muito poderosos, tanto o relator como o presidente da CPI. E eles falam, o comportamento deles, a agressividade, a falta de educação, sabe, o tom inquisitório é um tom muito ruim. Você não pode, não é só, como exemplo não é para só o país, não prender, tudo. Não é só não prender, é mais do que isso, é não ameaçar. Eles Porque quando você ameaçam coloca o as pessoas. depoente do lado e você fica o tempo todo dizendo para ele que ele está sob juramento e que ele pode sair preso dali, o que você está cometendo é uma ilegalidade, é uma coação, sabe? E tomar o depoimento mediante coação é ilegal. Sim, mas não acontece nada, né? Continua acontecendo, a TV transmitindo ao vivo. Agora, eu acho que eles, assim, o que eu vejo, assim, felizmente hoje o brasileiro está acompanhando a sessão, né? As emissoras de TV estão transmitindo, então acertos e erros são observados o tempo todo, né? E o peso Tomara que a sociedade... reflita na próxima eleição. Eu espero também. O peso que a sociedade dá para o trabalho da CPI dentro desse contexto não é algo que me deixe orgulhoso. Eu quero falar de ameaça daqui a pouquinho. Deixa eu passar a palavra à Carol, porque o senhor também foi ameaçado de certa forma. Carol. Senador, o senhor acredita que hoje aquelas pessoas que elegeram o senhor concordam com pelo menos a maior parte do seu posicionamento? Eu queria entender quando o senhor coloca em xeque a questão da urna eletrônica, o uso da urna eletrônica. Já é um sistema que é utilizado há 25 anos e o senhor foi eleito com a urna eletrônica. Então, explique para mim, aproveitando essa oportunidade para esclarecer para o Brasil inteiro, como o senhor acha que será feita essa
auditoria? Quem serão os auditores? Nós, eleitores, vamos pegar o papel, me corrija se eu estiver errada, Não, tá? a gente não vai Não, pegar a o gente papel. não vai pegar papel. Então já começou errado aqui. Né? Vamos lá. Me diga como vai ser esse processo de auditoria e por que essa desconfiança, vamos dizer assim, da urna eletrônica, senador? Carol, eu vou começar respondendo a sua pergunta. Você falou, eu fui eleito assim, né? E como é que eu penso agora diferente? Na época que eu fui jornalista, quando eu ia apresentar a televisão, o TP, ele era colocado numa folha de papel contínua, assim, e tinha uma manivela que a gente rodava. Peguei essa época pra da gente. Leda Você pegou, também. Lacombe? Peguei, que era uma câmera que filmava uma esteira com os papéis. Exatamente. Mas não era eletrônico. Eu prefiro o modelo de hoje, que é mais moderno, é mais tecnológico. Eu acho que, em se tratando de urna, né, de votação eletrônica, eu acho que a gente não pode parar no tempo. Sabe, sempre que você tem um elemento de maior transparência, ele assegura também maior confiança. O que está em jogo aqui é a confiança do eleitor. E não importa se é todos os eleitores, se você tem uma fatia do eleitorado que não se sente seguro com esse sistema, isso só é o bastante para me fazer questionar e procurar mecanismo que atribua maior segurança, maior confiança no sistema. É o voto, é a escolha do cidadão. Ele precisa ter certeza de que o voto dele está sendo considerado. Então, eu não faço acusações de que houve manipulação, não houve manipulação. Mas eu também não posso assegurar com absoluta certeza de que o sistema é imune a uma manipulação. Mas como seria essa auditoria dentro daquilo Não, que você aí já que Posso tá. acredita? até complementar o que ela está questionando? Não seria nem auditoria, seria a checagem do voto a pela impressão. possibilidade Possibilidade de de checagem. auditar. Isso. O lance é que o voto eletrônico é uma coisa etérea, a gente não vê. Você bota lá o voto na urna eletrônica e Depois, vai para o ar. Aí chega o resultado. Eu já fiz, inclusive, vídeo dizendo que o problema não é na urna, o problema é na contagem final. Né? É um liquidificador que se bota um monte de coisa lá e a gente não sabe que suco sai. Regina, até pode ser na urna. Você pode digitar lá um número para o senador, Sim. Marcos Rogério, bota o número. A foto dele apareceu, mas quem garante Na hora que de o comunicar, sistema está sendo computado Porque um a voto gente para não ele? tem. E, na verdade, eu acho inadequado o uso da palavra auditável. O auditável vem de auditoria. A auditoria é uma conferência posterior. O que acho que a população está querendo, na verdade, é uma contagem pública de votos. Sim. Ou seja, é contável. O voto precisa ser contável. E há 25 anos tiraram do eleitorado brasileiro o direito de ver os votos efetivamente, né? O papel, não é questão de você ver o papel, é mais de você poder contar e conferir. Porque vai para um computador e todo mundo sabe que um computador é programável. Pode sair de lá qualquer coisa. Como é que está a postura do Senado com relação a esse projeto do voto impresso, que lá na Câmara Federal sofreu bastante pressão de um presidente do TSE que se vê apavorado para não aprovar essa questão que o povo brasileiro quer. Aliás, até... E partidos de esquerda queriam? Exatamente, PDT, todo mundo PSD. queria. Mas Baixou como o seria presidente essa Bolsonaro. contagem? Quem é que vai ficar de olho Querer para ali? virar uma Ok, coisa vamos. horrorosa. Né? Exatamente. Mas sabe o que me chama a atenção? O empenho de muitas autoridades, e de algumas em especial, contra o chamado voto auditável. Olha, Eu vou usar o auditável, porque a Bia Kicis me explicou Kicis tanto deixou sobre no esse furo. auditável que agora eu vou nela. Mas, você entende? Por Sim. que esse empenho? Eu não entendo esse A interesse. gente ficar com o Bangladesh essa e coisa, botar os 3 BBBs aí que não tem né, Essa como coisa auditar tão empenhada. e usam a urna eletrônica de Eu primeira geração, como dizia o Eu senador. desconfio é uma urna muito desse velha. empenho, sabe, contra. É tão empenho, sabe? Vai ser péssimo para o país. Mas por que vai ser péssimo? Não vai mudar nada? Você vai a gente votar vai descobrir a exatamente verdade. como você vota. Até o Rodrigo Maia defendia, né? Pois é. O E Rodrigo tem muita Maia gente mudando de defendeu um ideia dia. agora, Hoje né? em dia não, né? Não. Mas- PSDB, PDT. Eu acho que o problema aí é a matriz. É quem está defendendo, em razão de quem está defendendo. Então, muitos que eram a favor, agora é contra. Será talvez que se o Bolsonaro efeito for Bolsonaro. contra, Não, eu acho que todo se o mundo vai presidente ser a Bolsonaro favor, mudar será de que posição e ficar reverte? contra, talvez aconteça. Mas eu penso o seguinte, eu respeito a opinião das pessoas que são contra, são a favor. O que não dá para compreender é que alguém seja contra discutir a ideia, sabe? Que seja contra o debate da ideia e se exponha publicamente, né? Eu acho que esse é um tema do parlamento.
da Câmara, do Senado, discutir a exaustão e, ao final, aprovar um texto que corresponda ao anseio da sociedade, porque é o parlamento que representa a sociedade. O problema é que certas pessoas não querem que o parlamento exerça o seu papel de parlamento. É isso que causa estranheza, sabe? Porque se você estivesse discutindo uma situação que restringisse a transparência, que reduzisse, né, o nível de segurança, mas não, você está fazendo o contrário, você quer mais transparência e mais segurança. Para todo mundo. Para todo mundo, sabe? Então, quando você vê o movimento numa direção oposta, numa fase como essa agora, isso faz a gente ter ainda mais preocupação com esse sistema. Então, eu espero que o parlamento tenha maturidade para discutir e encontrar o texto que seja o texto ideal para essa transição e que possa aprovar. A Carol perguntou como é que seria. E o Lacombe alertou de plano. Não terá contato com o voto. O eleitor não vai pegar um recibo do voto dele. Ticket, por exemplo. Não. O modelo... Porque o que é inconstitucional? E a gente tem que levar em consideração isso. Porque em 2002 nós aprovamos uma lei para... A deputada Janaína Pascoal fez uma postagem outro dia com essa época de Fernando Henrique. Foi, Fernando Henrique, quem sancionou. Depois, acho que em 2009, nós fizemos outro e foram 3 leis aprovadas. Todas elas, né, o TSE e o Supremo acabou de alguma maneira intervindo e não houve, na prática não aconteceu. O que é inconstitucional é a abertura do sigilo do voto. O voto, ele é secreto, ele é direto, secreto e universal. Então, qualquer mecanismo que você crie, que dê condições de alguém olhar para a cédula e falar assim, esse voto aqui é da Carol, esse voto é do Marcos, isso é inconstitucional. Mas não é isso que está em jogo. O que está se desenhando aqui é uma proposta de você ter um equipamento para a conferência do voto, dado digitalmente, você vê no monitor, né, impresso, não, esse é meu voto, confere. Você confirma, ele cai numa urna. E, posteriormente, você tem, havendo a necessidade, a condição de chegar e apurar os votos digitais, eletrônicos, com os votos impressos. E quem apuraria? Não, isso aí você tem a autoridade eleitoral, né, o juiz eleitoral da comarca, o Ministério Público eleitoral, com a presença dos representantes dos partidos políticos. É como manda a lei. O senhor não defende a possibilidade do sufrágio universal, ou seja, de que ao término do dia da eleição, no horário, fechou tudo às 17 horas, começa a se contar na própria escola, onde houve a eleição. Isso tornaria... Isso está sendo discutido também. Isso tornaria a eleição mais clara, mais limpa, mais transparente, porque nos roubaram isso há 25 anos. E com mais emoção também. E seria muito rápido, porque os eleitores que estivessem ali presentes com fiscais de urna poderiam contar junto com... Porque a urna, se sumir, se sair da sessão eleitoral, certamente nós não saberemos o que ela levou dentro. Isso é o que fica de suspeição. Se existe uma cláusula pétrea, não precisaria nem dessa PEC. Na verdade, bastaria uma lei ordinária que confirmasse aquilo que já diz na Constituição. Mas em termos de voto impresso, para o voto impresso não precisa de lei nova. Para o voto impresso, nós já temos legislação em vigor no Brasil. É só você optar. Você quer usar o sistema eletrônico, você quer usar o voto impresso. O voto em ficha, como era antigamente, porque há quem defenda também esse modelo. Eu defendo isso. O que está em discussão agora é um modelo que preserva o voto eletrônico, mas você tem um mecanismo de auditagem, você tem condição de fazer a aferição se aqueles votos, né, apurados na urna eletrônica correspondem aos votos que estão impressos. Agora, isso tudo está na mesa. A Câmara está discutindo, no Senado Federal eu tenho uma proposta de emenda constitucional nessa mesma direção, está na fase de coleta de assinaturas. Tendo as assinaturas, nós queremos discutir o tema. Senador, eu queria voltar à CPI. Peço desculpas. Vamos tomar uma ação antiácido e vamos entrar de novo um pouquinho em CPI. E a gente tem visto, Leda falou muito sobre isso, muitas ameaças a depoentes, a testemunhas que têm ido às sessões da comissão. E o senhor próprio foi ameaçado. No início ficou aquela dúvida, porque o Omar Aziz, em algum momento ali numa sessão, ele vira para o Renan Calheiros, o microfone consegue captar o áudio, diz, depois de uma fala do senhor, eu quero encontrar esse cara na rua, vou quebrar ele todo, algo nesse tipo. Aquilo foi para o senhor, o senhor conversou com o presidente da comissão depois daquilo? Assim, o presidente Omar, ele tem hora que ele sai um pouco do natural dele, se destempera um pouco, fala fora do tom.
e posteriormente acaba conversando com a gente nos bastidores e a pauta segue, né? Uma hora pede desculpa, outra hora chega, bate no ombro, está tudo certo e vamos adiante. Em off, né? Bate em público e pede no reservado. Sim. Mas é um ambiente, Lacombe, assim, de realmente... Assim, o papel do presidente, eu pondero muito isso com o Omar, né? Mas é da natureza dele. Eu acompanhei ele como presidente da CAI e agora na CPI. Né? O papel do presidente de uma comissão parlamentar de inquérito ou de um conselho de ética é o papel de ser um mediador. Ele tem que, não é botar lenha, claro, né, para aumentar o fogo. Ele tem que baixar um pouco a temperatura, né? E no caso dele, ele acaba participando muito. Ele faz questionamento, ele dá lição de moral, ele julga, ele sentencia, né? Eu fiz até um apelo a ele essa semana, fiz um arrazoado em cima do que havia acontecido no dia em que ele determinou a prisão do Dr. Roberto, e eu fiz uma série de ponderações a ele, falando sobre a presunção de inocência, falando sobre a ampla defesa, contraditório, e ao final ele fez uma meia-culpa, voltou atrás e reconheceu que havia se excedido, né? E disse, inclusive, publicamente... Isso foi público? Essa foi em público. Ele disse, inclusive, está gravado para todo mundo ver, que teria mais cautela na condução dos trabalhos para evitar, né, esse tipo de pré-julgamento. Porque ele afirmou, né, categoricamente, não, você, quando foi fazer a prisão, você pediu propina, chegou no plenário e disse de novo. Eu disse a ele, olha, não cabe a quem está aqui fazer uma defesa, você não fez isso, mas também não cabe você, você fez isso. Há evidência, há provas. Nós estamos na fase agora de coleta de provas, né? Os fatos estão sendo apresentados e nós temos que aferir. Por exemplo, essa semana nós vamos ouvir um dos que estavam nessa reunião, o Coronel Blanco. Mas a única coisa que aconteceu nessa CPI que pode gerar a busca de provas, realmente, é essa questão da Covaxin. O resto foi tudo... Mas que envolve também tudo nada. Um monte de picareta, assim, uma etérea. venda que no caso, que não foi entregue, um pagamento que não foi feito. No caso da são dois que não foi cometido. Os dois contratos, eles falam, no caso da Covaxin, eles dizem que é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Mas é o único caso que pode ser apurado, o resto não tem mais nada a ser apurado. O único que dá para ser apurado é esse, o outro não existe. O outro é o típico caso, né, o chamado, é a teoria do crime impossível. Né? A pessoa que vai negociar não representa a empresa, não tem vínculo formal. A empresa que diz que tem vacina não tem vacina, que diz que representa a AstraZeneca, mas não representa a AstraZeneca, mas está negociando. E aí diz que alguém fez um pedido de vantagem indevida. Bom, primeiro que a corrupção passiva é o fato de pedir, você não precisa de receber para caracterizar o crime. Se você provar que alguém pediu, mesmo você não tendo o objeto, né, vacina para ser entregue, você tem o crime caracterizado. Vamos deixar claro isso aqui. Mas, assim, é um caso, assim, uma maluquice. Ninguém tinha vacina para entregar, ninguém tinha vacina para vender. A empresa não representava a AstraZeneca, nunca representou. Esse cidadão, eu mostrei inclusive áudios na CPI, ele participou de reuniões com prefeitos, se passando por diretor da Janssen. Outra vacina. E falando como diretor-geral. Eu mostrei na hora, ele disse, não, eu realmente negocio também vacina da Janssen, mas eu não sou o diretor-geral. Mas prefeitos, né, fizeram contato, mandaram inclusive áudios, justamente dele tratando disso. Então, assim, não quero fazer aqui pré-julgamento, mas me parece se tratar de uma situação de estelionato, de tentativa de golpe com municípios, com estados, e tentaram também no Ministério da Saúde. Essa proposta nem tramitou no Ministério da Saúde, não chegou nem no segundo andar do Ministério da Saúde para avaliação. E essa era uma das queixas dele, que ninguém pegou para avaliar a proposta. Não tinha representação. Senador, o que a gente está vendo ali na CPI choca ao público brasileiro. Isso é indiscutível. Agora, eu queria entender como é o ambiente do Senado com relação a todas essas manifestações públicas de apoio ao presidente. Será que esses senadores da CPI não perceberam ainda que estão vivendo num universo paralelo e que lá a mídia que dá suporte a essa loucura coletiva ali dos G7, né, simplesmente não existe aqui fora? Será que eles não têm essa noção
Estão tão alienados assim? Eu acho, assim, primeiro que eles, assim, eu acho que eles são meio que anestesiados com relação a isso. Não olham para isso e quando olham para isso tentam dar um valor diferente do que realmente é. E outros trabalham no sentido de tentar impedir que isso aconteça. Há ali movimentos, não só ali, mas inclusive representação no Supremo Tribunal Federal, para tentar proibir o presidente de participar desses eventos. Aprovaram requerimentos na CPI pedindo que o Tribunal de Contas da União, né, investigue os eventos, a logística envolvida nesses eventos, para tentar fazer com que eles não aconteçam. Então, assim, o parlamento, eu acho que acontecem mesmo sem a presença do acontece, presidente, como aconteceu agora recentemente na Bahia. Acontece. Eu vejo na eleição passada, nós vimos muito isso, né? O parlamento, de tanto olhar para quem estava naquele momento à frente do poder, ele começou a ficar embriagado com aquilo e esqueceu a quem representava, que é a sociedade. E ficou de costa para a sociedade. Quando veio a eleição, nós tivemos um dos maiores índices, né, de renovação das casas do Congresso Nacional. Então, o parlamentar ele precisa ter muito cuidado na representação. Ninguém é representante de si mesmo. Você representa alguém, você está ali em nome de alguém. Então, você tem os dois lados, você tem aqueles que amam e aqueles que odeiam, especialmente quando você tem um presidente como o presidente Bolsonaro, que fala o que pensa, que é autêntico, às vezes fala até sem pensar. É o jeito dele, mas ninguém votou nele enganado. Quem votou no Bolsonaro, talvez boa parte do eleitor dele tenha votado justamente por isso. Cansado do tal politicamente correto, optou por alguém que é franco, que é direto. Então, nesse momento, alguém querer se contrapor a isso, bater de frente nisso, é, de certa forma, deslegitimar a qualidade do voto. Nessa questão da urna eletrônica, né, e esses debates todos, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas querem falar do voto só como aquele ato de ir lá na zona, na sessão eleitoral e colocar na urna ali o voto. Não, ali é um ato, mas ele tem uma consequência por 4 anos. Se eu respeito o voto e quero defender o valor do voto, eu preciso respeitar ele no tempo. E às vezes eu vejo que isso não acontece. Até para complementar isso que o senhor está falando, o senhor começou a sua carreira política no PDT, depois passou para o DEM, que é considerado um partido de centro, vamos dizer assim. Como é que o seu eleitor inicial vê o deputado que se elegeu com pautas de esquerda, né? E hoje vê um ferrenho defensor do presidente Jair Bolsonaro? Aí eu tenho que fazer uma fala baseada na minha realidade do meu estado de Rondônia, né? Rondônia é um estado que a esquerda não tem espaço. Então, naquele momento, o fato de eu estar no PDT não representava uma posição de ser de esquerda. Eu nunca fui de esquerda, nunca fui de esquerda. Se você pegar toda a minha atuação no parlamento, desde o primeiro ano como deputado federal, as pautas que eu defendi foram pautas de defesa da família, de defesa da liberdade econômica, enfim, as pautas tal. Tinha um viés trabalhista, em razão de ser uma bandeira histórica do PDT, e eu atuava num ponto de mediação. Mas nunca fui de esquerda, nunca me vi como esquerda. E Rondônia, né, Rondônia é um estado conservador e é um estado majoritariamente de direita. Só para você ter uma ideia, nesse momento, o PT em Rondônia tem uma prefeitura. De todas, nós temos 52 municípios, tem um e de uma cidadezinha muito pequena, né? Já teve outros espaços lá, mas Rondônia é um estado de direita. Então, o rondoniense nunca me viu como de esquerda, lá, o fato de eu estar no PDT, né? O Democratas foi o partido que me acolheu naquele momento. Quando eu saí do PDT e fui para o Democratas, para mim não houve mudança do ponto de vista do que eu pensava, de como eu pensava politicamente. Porque eu tinha, mesmo estando no PDT, nas pautas que eu tinha como pautas importantes, e eu já fiz debates nacionais, por exemplo, lei de cotas. Eu era do PDT e fui contra a lei de cotas, né? Porque eu acho que eu defendia e ainda defendo que aquilo era um grande instrumento de preconceito. Ou seja, o partido na verdade, era contra. O partido nem sempre representa realmente aquilo que Não. o candidato... Então... Eu só tive problema quando veio o impeachment da Dilma, que aí o partido trabalhou de uma maneira, fechou questão, e aí eu falei, olha, não tem mais, eu já não me sentia bem com algumas pautas, eu vou, para não constranger o partido, eu vou sair. Saí e fui para o DEM. Carol. Senador, o senhor acabou se tornando um símbolo público da defesa do governo na CPI da pandemia.
Isso foi um traçado estratégico? Quais são os seus planos dentro da carreira política? Carol, assim, na verdade isso acabou acontecendo, né? Eu, quando fui para a CPI, eu não tinha a intenção de ser ali o porta-voz do governo, né? Você tem lá outros nomes que são, inclusive, mais tarimbados do que eu, com mais tempo de casa, mais tempo de Senado Federal, conhece, né, o funcionamento do Senado, tem relacionamento com outros membros da CPI, mas ao longo do tempo eu comecei a impor, né, uma linha de defesa um pouco mais incisiva e acabei ganhando essa referência. Não que eu me sinta como o nome do governo dentro da CPI, eu sou um daqueles que defende o governo. Nós temos 4 lá, tem eu, tem o senador Jorginho, o senador Reisen, o senador Ciro e o senador... o Girão. O senador Girão é independente. É um humorista. Ele não é... Ele sempre foi, se assumiu como independente, mas dentro da CPI, ele busca apurar os fatos sem esse pré-julgamento. Essa sua participação bem desenvolta, o senhor está mostrando muita maturidade no Senado, maturidade de um novato, né, no Senado. Mas o senhor tem toda uma experiência de 2 mandatos na Câmara Federal. Agora é a sua chance de virar governador de Rondônia, porque o senhor tem aí um intervalo, né? É a hora que os senadores normalmente apostam numa candidatura ao governo de Estado. O senhor acha que o seu nome é um nome quente para 2022? E se for, o senhor está preparado para um cargo administrativo, executivo, né? Olha, você sabe que, assim, naturalmente, quando você está num embate como esse, que você tem visibilidade, notoriedade, isso repercute lá na sua base eleitoral. E eu não nego esse fato. E as forças políticas começam a cogitar e a fazer movimentos nessa direção. Mas eu te confesso que, nesse momento, o meu foco está justamente no trabalho que estou fazendo dentro da CPI e no trabalho que faço nas ações voltadas para o meu Estado, né? Nós ainda não vencemos essa pandemia. Então, a prioridade nesse momento é ajudar o país da maneira como estou fazendo, né? A defesa da verdade, a defesa da transparência, de uma investigação não seletiva, uma investigação que aponte para o caminho dos bilhões de reais que foram destinados aos estados e municípios e que boa parte dos estados tiveram problemas. Nós tivemos aí dezenas de operações da Polícia Federal apontando para desvios, suspeitas de corrupção, né? Respiradores comprados em lojas de vinho. Pessoas foram presas. Pessoas presas, a pedidos de afastamento. Governador cassado, governador com pedido de afastamento, governador com pedido de prisão, né? Então, mas as pessoas não vão ser ouvidas, né? Há um clamor pelo Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, que é outro que sempre blindado, escapa. Né? O G7 não consegue, né, veja, permitir que ele É incrível como assim você tem ali uma retórica, né, de que estamos apurando corrupção no governo Bolsonaro. A corrupção do governo Bolsonaro que eles acusam não tem um centavo de real pago. O contrato da Covaxin não teve uma dose de vacina adquirida, nem um centavo pago. Mas eles dizem que é o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. O caso da VAT também não teve um contrato feito, nem um centavo de real pago. Ou seja, até agora, os esquemas de corrupção que eles estão apontando para o governo Bolsonaro, nenhum deles tem dinheiro público envolvido. Nenhum deles teve um centavo de real pago. Então, talvez eles estivessem ali, muitos dos que acusam de corrupção o governo Bolsonaro, estavam tão habituados com o que aconteceu nos governos Lula e Dilma, onde você teve ali bilhões e bilhões de reais desviados na Petrobras, com recursos enviados para fora do Brasil. Eu estava olhando aqui a lista dos países que receberam recursos do Brasil. Olha, foram mais de 10 bilhões de dólares, quase 60 milhões de reais. Em países livres, dinheiro que saiu daqui, né, para Cuba, para Venezuela, para países que, assim, de linha ideológica próximas do governo do PT. E aí, quando eu vejo hoje muitos ali acusando o governo do presidente Bolsonaro de corrupção, sem ter uma evidência do crime, sem ter um centavo de real desviado, e tendo na nossa memória recente tudo que aconteceu no Brasil, é algo triste. Sabe por quê? Porque esses quase 60 bilhões de reais que foram levados para outros países, para investimentos lá com as empresas daquele consórcio que na Lava Jato ficou conhecida, esse dinheiro foi o dinheiro que faltou para as unidades básicas de saúde,
para os hospitais no interior do Brasil, para os respiradores, para as UTIs. Se nós tivemos colapso no sistema de saúde brasileiro, agora, quando veio o ápice, né, da pandemia, foi porque faltou dinheiro para investir na saúde quando deveria ter investido. Ou alguém acha que você vai entrar numa guerra pandêmica como essa e você vai do dia para a noite criar toda a estrutura necessária? Nenhum país do mundo conseguiu. Alguns mais desenvolvidos, com um pouco mais de rapidez. Nós até hoje estamos buscando adaptar, né, a estrutura de saúde para esse desafio. Mas esse dinheiro fez falta aqui. Então, assim, a oposição tem uma narrativa de acusação contra o governo. Agora, falta evidência. A evidência que eles buscam contra o atual governo só encontram no que aconteceu nos governos passados. São várias narrativas, e nos né, Leda? estados, né? Eu queria saber o que aconteceu com o dinheiro nos estados, quando compraram respiradores de lugar que não vendia respirador, de loja de vinho. Bom, né? E com verba federal, que permitiria uma investigação por CPI no Congresso. Você pega o consórcio Nordeste, por exemplo, nós tivemos ali a compra de 300 respiradores, né? Quase 50 milhões de reais pagos antecipadamente. Pagaram antecipadamente. Era para ter os certeza que respiradores? iam receber o Não, material. e detalhe, a investigação que tem, né, e eu não sei porque que a Polícia Federal não entrou nessa investigação, porque se tinha recurso federal, deveria ter sido a Polícia Federal, né? Houve um movimento aí, não estou levantando suspeita em relação à Polícia da Bahia, mas é um caso para a Polícia Federal, né? Ali você tem 300 respiradores adquiridos e nunca entregues, pagam antecipadamente. E a informação, a denúncia, é de que um servidor do governo da Bahia, que era chefe da Casa Civil, teria negociado com a empresa, ou seja, houve um direcionamento. E a empresa não tinha respirador para entregar. A empresa, aqui de São Paulo, mexe com produtos à base de maconha e vendeu respirador. O senador Girão sempre fala disso. O senador Girão saiu de Brasília e veio a São Paulo para conhecer a empresa. Eu vi essa imagem dele na porta da Era um empresa. prédio residencial. É um prédio né? residencial. Tudo leva a crer. A gente tem a convocação da representante da empresa, leva a crer que se trata de uma empresa de fachada. Então, agora, por que a CPI não quer investigar isso aqui? Nesse caso, sim. Você tem provas, você tem evidências, você tem dinheiro público, né? Você tem o dano que a sociedade sofreu. Porque quando faltaram esses respiradores aqui, quem teve que ir lá e socorrer os 9 estados do Nordeste com respiradores foi o governo federal, foi o Ministério da Saúde, porque o que eles compraram aqui não chegou, né? Santa Catarina também comprou respiradores, pagou uma fortuna, superfaturamento, um monte de coisa. O governador chegou a sofrer processo de impeachment na Assembleia. Por um voto, não teve o processo aberto, né? O Pará teve problema, o Amazonas, os respiradores comprados numa loja de vinhos. E por que a CPI não avança para investigar isso tudo? Por que querem investigar apenas o governo federal? E eu não sou contra investigar o Ministério da Saúde. Tem que investigar. Onde tem recurso público, onde há gestão, tem que haver investigação. O que eu não quero é uma investigação seletiva. Com foco eleitoral. O que nós temos hoje é uma CPI como instrumento de pré-campanha eleitoral aberta. Esse é o fato. Senador, eu quero entender como é que o senhor consegue se controlar naquela CPI, por exemplo, quando houve uma mentira do tipo, como já falaram várias vezes, o Brasil poderia ter hoje o dobro de vacinas que tem. Como é que o senhor se controla emocionalmente, internamente, ouvindo algo assim? Tem hora que não dá para se controlar não, Lacombe. Flui, vem na boca e você tem que questionar, porque assim, é uma narrativa falsa, sem fundamento, em qualquer lógica, enfim, eles criam narrativas o tempo todo. E o papel de quem está ali para defender a verdade é se reposicionar, reposicionar, né, a CPI. É uma pena que mesmo você desmontando a tese deles num primeiro momento, depois eles continuam repetindo a mesma coisa. Esses dias o relator trouxe lá um dado, né, da vacina a $150 a dose. Eu falei, como? O invoice, onde está escrito lá o 150, aí tem 300 mil, o valor de 150 a unidade, mas do lado tem uma embalagem de 5 ml, ou seja, 10 doses. É claro. Aí eu tive que desenhar, assim, tem hora que você tem que ser uma questão matemática, né? Se fugiu da aula de matemática, puxa vida. Mas não, é por maldade mesmo, sabe? Eu acho que sabem que está errado, mas querem criar uma narrativa para vender uma falsa ideia.
Você toma chá de alguma coisa, de melissa, de alguma coisa assim, para você segurar Camomila, a onda, o que mais, né? camomila, sei lá o quê. Você sabe que ali você tem que aprender a respirar fundo, né? Mas tem hora que não dá para se controlar, não. Tem hora que a gente intervém e aí dá aquelas confusões, tem que suspender a sessão. Quando o presidente da CPI disse que ia te pegar lá fora, né? Porque foi uma coisa meio assim de garotão na festa, né? De adolescente, te pego lá fora e tal. Você soube, né, disso? Eu soube. Você viu, todo mundo viu. Eu recebi isso. depois. Na hora eu não ouvi. Não ouviu, mas nada. circulou isso como um meme, ou sei lá como o quê, né? Como uma informação. Ele te pediu desculpa? Não, diretamente sobre esse fato, não. Mas depois tratou com naturalidade, como se não tivesse nada acontecendo. Já teve alguma briga física? Lá Não, no CPI? não. Teve Alguém já se estranhou? Alguém encostar o peito um no outro e começar a falar Marcos alterado. Duval. Teve Marcos no caso Duval do e o senador picareta Marcos Duval. Essa semana teve uma situação dele com o Randolph. Mas depois se acertam ali e fica... todo mundo tenta tocar, porque senão você acaba criando um ambiente difícil para trabalhar. Já é difícil pela maneira como estão conduzindo os trabalhos da CPI. Então, no trato pessoal, é preciso ter um pouco mais de cautela. Porque já foram muitas narrativas, né? Era a CPI da cloroquina, da não compra Da de carta, vacina, da Copa gabinete América, paralelo. da Marielle, cada hora, da Covaxin agora, cada hora é uma narrativa, Carol. Regina? Senador, quero dizer aqui uma coisa. Aquele Senado ali está cheio de gente feia. O senhor, pelo menos, é um senador bonitão. Seus cílios, eu estava olhando daqui, que cílios lindos o senhor tem. Mas eu queria fazer uma última Vou entregar, pergunta. minha produtora também achou. Não é? Nossa, gato, ele Não é dá um pra senador responder mais gato, nada. pessoal. Olha aqui, eu queria perguntar uma coisa. E essa CPI, ela acaba quando termina? Eu acho que ela acaba como começou. Porque se eles insistirem realmente no que estão fazendo hoje, não vai dar em nada, né? Acusam de corrupção o governo em processos onde não há nenhuma prova, nenhuma evidência. Não há um centavo de real pago, um centavo de real desviado. Então, como é que você termina um processo como esse? Mas aí sai um relatório paralelo, por exemplo? Não, certamente, como o relator, desde o começo, ele já está antecipando as posições dele, a condenação dele, ele tem uma sentença debaixo do braço desde o primeiro dia. Né? Então, naturalmente, nós devemos apresentar um relatório paralelo, um voto separado. Essa vai sair mesmo em pizza, né? Eu acho que não tem como terminar bem uma CPI dessa com um resultado que dê satisfação à sociedade se quem está dentro da CPI, no comando dela, o grupo dominante, não quer aprofundar as investigações. Eles querem apenas narrativas, porque, para mim, o que está muito claro ali é o jogo eleitoral. Eles trouxeram para dentro da CPI a pré-campanha de 2022. Qual que é o lema ali? É desgastar o governo, é criar narrativa todo dia, né? É fazer sangrar o governo para ver se no jogo eleitoral lá fora, quem quer voltar ao poder tenha melhores chances. Agora, provas, evidências, não tem. Não tem. E aonde tem provas e evidências, que são nos contratos dos estados e municípios, onde a Polícia Federal já apurou e aponta, né, para indícios de corrupção, claro, lá eles não querem investigar. Carol. O senhor disse que a crítica dos militares à CPI teria sido inadequada. Senador, qual seria a forma adequada de criticar a CPI? Carol, primeiro eu preciso me reposicionar essa frase. Essa frase não é minha. Essa manchete aconteceu, mas quando você vai ler a matéria, embaixo, você vai ver o que realmente eu disse. Eu não fiz crítica aos militares, porque eu estava na CPI naquele momento. Eu acho que o presidente Omar errou. No primeiro momento, ele fez uma fala de maneira absolutamente inadequada, ofensiva às Forças Armadas e, posteriormente, alertado por um outro colega senador, o senador Marcos Duval, alertou o presidente que ele tinha cometido um ato falho, grave, ele se reposiciona, né? Então ele faz uma correção e tal, uma espécie de retratação. Agora, eu não posso julgar a nota dos militares, porque quem é ofendido é que deve julgar a extensão da reação, né? Só que foram dois momentos. No primeiro momento, ele ofende. No segundo momento, ele faz uma espécie de juízo de retratação. Mas eu não condenei a nota dos militares, não. Leda. Houve uma discussão sobre o circo, em que Eu já pedi desculpa, tá?
Dos artistas Sim, dos circenses? artistas. Sim. Você pediu desculpa aos artistas circenses. Mas todo mundo está comentando que a CPI é um circo. Mas eu estava numa entrevista que eu estava dando, a pessoa levantou essa bola, na hora eu falei, olha, eu quero pedir desculpa para os profissionais do circo, porque embora seja um lugar de diversão, é um lugar de pessoas sérias. E o que eu vejo na CPI passa longe de ser um trabalho sério. É um trabalho seletivo e desonesto com os brasileiros, porque não busca investigar, não busca apurar os fatos, não busca conhecer e colher as provas. Busca ali colocar um carimbo de culpado no peito de uma pessoa que por conveniência ou por circunstância política não faz parte, né, do grupo político de quem está no comando da CPI. O seu mandato vai até quando? 28. Eu estou no primeiro... Então você pode quadriênio. Perfeitamente ser candidato ano que vem ao governo. E caso não eleito, volte ao permanece Senado. no permanece Já no me- Senado. a Regina já botou Regina já você me como perguntou candidato. agora há pouco, mas eu, de fato, nesse momento, estou muito focado no trabalho da CPI, no trabalho de auxílio ao Estado no combate a essa pandemia. Não passa hoje pelo meu coração ser candidato a governador. Na Nesse verdade, momento, não. senador, é um circo dos horrores. É isso que nós temos assistido ali, circo dos horrores. Porque aí a gente poupa o bom circo. Senador, É. sobre o passaporte sanitário, que a gente conversou até outro dia, passou no Senado, não sei como foi essa votação no Senado, porque o senhor disse que é contra, E o votei a senador favor, infelizmente. Girão, o senador Reis também. Como é que foi isso? Foi aqueles que são a favor permanecem em sua posição, é aprovado? Não, na verdade, foi mais ou menos assim, assim. nós saímos da CPI e fomos para a votação. E ali... Que passou com 72 Foi votos a zero unânime, no Senado. foi unânime, foi uma votação unânime. E tá na Câmara E agora. muitos senadores que são, inclusive, por questão de consciência, são contra. Eu, depois que votei a favor, falei, inclusive, na hora, porque o relator estava conduzindo o voto dele, é uma pessoa que eu respeito, e eu fiz considerações em relação a ele. E depois que eu vi o voto que dei, fui até bastante criticado nas redes, não refutei ninguém, falei assim, pode falar, porque quando a gente erra, a gente tem que apanhar um pouquinho. E eu errei. Nesse caso, foi um voto que eu me arrependi de ter dado. Na Câmara, o que eu tenho observado, eles queriam aprovar agora a urgência. Caiu, ainda bem. Caiu, não conseguiram aprovar a urgência e espero que não seja aprovado. Tomara. Senador, já estamos chegando ao fim do programa. Queria deixar aí alguns minutos, 2 minutos, para o senhor fazer as suas considerações finais, mais ou menos imaginando o que a gente tem pela frente. Este ano, 2021, ano muito importante. Ano que vem, a gente sabe, é ano de eleição e as coisas costumam não andar ou andam muito devagar em ano de eleição. Então, que perspectiva a gente tem para o Brasil de agora em diante? Lacombe, primeiro agradecer você pela oportunidade de fazer esse bate-papo, cercado de mulheres... São mulheres, né? Inteligentes. Não posso ser acusado de machismo. Não, de jeito nenhum. Aqui todas bem tratadas. Né? Agradecer vocês. Ao contrário da CPI. Infelizmente, que sirva de exemplo. Agradecer você pela oportunidade, agradecer os telespectadores, pedir às pessoas que continuem acreditando no Brasil. Apesar do momento difícil que todos nós atravessamos, isso não é culpa de A ou de B, é uma circunstância que o mundo está enfrentando e como um grande desafio, com muita dificuldade. Mas nós vamos superar, nós vamos passar. A economia dá mostras de retomada do crescimento, o país, apesar de tudo, está voltando a crescer, o país está dando certo. Então, é preciso, aqueles que têm fé, orar, rezar pelo Brasil, trabalhar pelo Brasil, porque muitos ficam nessas rodas de discussões menores, tentando fazer o Brasil andar para trás. Nós queremos um Brasil que ande para frente. Acreditamos na força do agronegócio, na força da nossa indústria, dos nossos serviços, enfim, do nosso turismo. Então, é esse o Brasil que eu quero ver, né, forte. Essas discussões circunstanciais da política, elas passam, o Brasil fica. Né? Então, que Deus abençoe o Brasil e que coloque, né, juízo na cabeça daqueles que estão na vida pública, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, né, o presidente da República, que podem criticar o presidente, né? Mas é um presidente que tem se esforçado muito para colocar o Brasil nos eixos. Nós estamos aí há quase 3 anos, 2 anos e meio, não tivemos, graças a Deus até agora, nenhum escândalo de corrupção na Petrobras, estatais, ministérios. Acusações que a CPI está fazendo, repito, não tem 1 centavo de real pago até agora. Se quiserem encontrar corrupção, terão que buscar no que aconteceu no passado. Isso
significa que não vai acontecer? Não sei. Aonde tem ser humano trabalhando, pode ser que aconteça, né? Assim, eu olho para a administração pública com seres humanos que são sujeitos a falhas, mas até agora não se apurou nada. Então, vamos continuar investigando, mas, sobretudo, acreditando no Brasil. Obrigado, Senador, mais uma vez. muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, muitíssimo obrigado. Boa sorte para todos nós. Carol, Regina, Leda, muito obrigado a vocês. O Agora com Lacombe volta na próxima quinta, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite.